Olá, nesse vídeo eu vou apresentar uma visão geral do LabControl 2, um software de simulação de sistemas de controle clássico. Esse software foi desenvolvido especialmente para ser uma ferramenta didática da disciplina de Sistemas de Controle do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é todo escrito em Python e pode ser executado em qualquer plataforma em que rode Python 3 com a interface gráfica Qt5. Então aqui temos a tela do programa, que é composta de uma barra de ferramentas e um painel com abas, onde são disponibilizadas as diversas funções de análise. Nessa aba inicial, chamada de diagrama, temos os campos onde são configurados os diversos parâmetros do sistema a ser analisado, tais como os parâmetros de entrada, as funções de transferência, o estado da malha de controle, aberto ou fechado, o ganho e a topologia do sistema a ser simulado. São disponibilizadas 5 topologias. No sistema 1, ou sistema linear invariante no tempo 1, que é esse que está na tela, consiste em um ganho em série com uma planta a ser controlada. Um modelo de uma planta, né? Um laço de realimentação com uma função de transferência e uma perturbação que é aplicada na saída. Para o sistema 2, o que muda é apenas a inclusão de um controlador, colocado antes da planta. No sistema 3, o que foi alterado é a posição da entrada perturbação, que agora ocorre antes da planta. No quarto sistema, é também um sistema linear invariante no tempo, mas considerando um controlador discreto. Nesse sistema é feita a amostragem da entrada e da saída. Esses sinais amostrados seguem então para um controlador discreto. Na saída dele temos um sustentador de ordem 0, que mantém a saída constante a cada período de amostragem. Ao habilitar o sistema 4, ficam disponíveis os campos para configurar a taxa de amostragem e um parâmetro de resolução temporal, que é o número de pontos por período de amostragem, utilizado para realizar a simulação no domínio do tempo. O quinto sistema contém uma representação não linear da planta. Esse caso representa o uso de um controlador linear, um modelo linear de um controlador, em conjunto com um modelo não linear de um processo físico, considerando apenas um modelo de primeira ordem e com uma única entrada e uma única saída. Nas demais abas do programa, temos as ferramentas de análise do sistema que estiver configurado aqui na tela inicial. Eu vou descrever elas sucintamente, pois uma explicação mais detalhada está em um vídeo dedicado para cada uma. Na aba Simulação, é realizada a simulação do domínio do tempo, conforme a entrada especificada na aba Diagrama, na aba inicial de configuração. Pode-se configurar aqui o tempo máximo de simulação, a resolução do gráfico e os sinais que se deseja mostrar. Saída, entrada, o erro e, se estiverem disponíveis, o controle e a perturbação. Então, realizando uma simulação, nós temos aqui as formas de onda selecionadas. Com o ponteiro do mouse, a gente pode fazer medidas nesse gráfico, conforme pode ser visto no canto inferior direito. As coordenadas são mostradas. Ou então, clicando no gráfico, podemos ver na barra de ferramentas o valor do ponto destacado. Esse ponto pode ser variado rodando a scroll do mouse. Na próxima aba, temos a ferramenta para o traçado do lugar geométrico das raízes. Aqui pode-se configurar os ganhos máximos e mínimos para os quais o diagrama será traçado. No caso aqui, nesse exemplo, de 0 a 10. E através desse controle, analisamos rapidamente o efeito da variação do ganho na posição dos polos em malha fechada. Já aqui nesses campos, podemos especificar as restrições de projeto e a resolução do gráfico. Na sequência, é a ferramenta de análise da resposta em frequência, o diagrama de Bode da função de transferência da malha direta do sistema.
Aqui especifica-se a frequência mínima e máxima, além da resolução. No diagrama de Bode já são apresentados os pontos correspondentes à margem de fase e à margem de ganho. Nesse exemplo só temos a margem de fase. Essa ferramenta permite uma sobreposição de diversos gráficos, por exemplo, alterando o ganho. Podemos assim comparar o efeito de um determinado parâmetro na resposta em frequência. Podemos alterar o ganho e traçar novamente. Ao lado do diagrama de Bode, temos o diagrama de Nyquist, que essencialmente é a mesma coisa, apenas traçando a resposta em frequência em coordenadas retangulares. Pode-se analisar o diagrama com a frequência negativa e com o círculo unitário, aqui representado nesse círculo vermelho. E, na última aba, temos um sumário do sistema, mostrando o valor dos polos e zeros em malha aberta, os polos em malha fechada e os pontos de separação do lugar geométrico das raízes com os ganhos correspondentes, se houver. Além das funções de análise, o lado de controle permite que os dados de um determinado sistema, ou seja, o conteúdo dessa aba inicial, possam ser salvos em um arquivo para uso posterior. Faça isso usando a barra de ferramentas. Ao salvar, pode-se escolher o tipo de arquivo. Usando o tipo de arquivo com extensão .lco, o sistema será salvo na forma oculta. Isso significa que ao abrir esse arquivo, as informações estarão ocultas, possibilitando a realização de atividades de identificação de sistemas com base na resposta no domínio do tempo. Ao clicar nesse botão, os valores voltam aos valores default do programa. Então essa é uma visão geral do Lab Controle. Espero que possa ser útil nos seus estudos de sistemas de controle. Se você for aluno ou então ajudar na proposição de atividades didáticas se você for um professor. Assista aos demais vídeos que mostram em detalhes cada uma das funções e como utilizá-las. Lembrando que o Lab Controle é um software de código aberto. Veja na descrição do vídeo o link para o GitHub e fique à vontade para contribuir no desenvolvimento, enviar sugestões ou reportar bugs. Muito obrigado e até mais.